6 craques superestimados no Brasil lá do canal Trave a Trave, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. A necessidade de encontrar um novo craque, Ronaldo Fenômeno, novo ídolo, Romário, baixinho, pode fazer com que a percepção sobre alguns jogadores seja distorcida. Após uma boa jogada, alguns gols ou até uma temporada acima da média, alguns atletas passam a receber a alcunha de craque. E quem acompanha o futebol sabe a quantidade de vezes em que esse tipo de julgamento apressado se mostrou equivocado. É dessa forma que surgem os jogadores que enxergamos como superestimados. E dentro disso, as razões por não corresponderem às expectativas são diversas, como falta de continuidade, falta de compromisso, idolatria de torcedores ali que atrapalha também, e que pode subir a cabeça do cara, lesões, falta de foco e pressão da mídia. Esses fatores vão minando carreiras promissoras, afinal, os jogadores vistos como superestimados não são tecnicamente ruins, não é? Não vamos tratar aqui de jogadores que são ruins e que são alçados como bons, não. Nós estamos na maioria das vezes falando de jogadores bons, talvez até jogadores ótimos, mas que não são craques geracionais e mundiais como muitos fazem parecer. E tem muito desse jeito. O conceito exposto nesse vídeo não questiona exatamente o nível técnico de cada um citado, tenha isso em mente, mas sim a percepção superlativa que os torcedores e a mídia podem criar ao redor de jogador que, de alguma forma, não corresponde na realidade ao patamar que lhes foi atribuído. E bom, no vídeo de hoje você vai ver craques superestimados de trave a trave. O currículo do primeiro jogador citado dá uma amostra do quanto o conceito de superestimado pode ser ambíguo. Revelado pelo São Paulo e com passagem longínqua Denilson Show da Espanha, Denilson disputou incríveis 2 Copas do Mundo, onde embora não tenha sido titular, jogou com frequência, inclusive chutando uma bola na trave durante a final de 98, naquela derrota contra a França, e Denilson surgiu como um atacante rápido, com bastante capacidade de improviso e com uma rara habilidade para dribles e jogadas de efeito. Apesar de encher os olhos com seus recursos, Denilson fez apenas 67 gols em toda a sua carreira e possui um número ainda menor de assistências, com dados imprecisos, mas apontando para cerca de 30 passes para gol durante todo o período de atividade. E ainda que o futebol fosse diferente e Denilson tivesse valências mais lúdicas, é difícil entender como ele disputou 2 Copas, ao passo que atacantes mais decisivos tiveram pouquíssimas chances. Denilson foi um bom jogador, mas o imaginário coletivo o coloca num patamar muito elevado devido a alguns lances famosos de sua carreira. Nossa, ele botou o pé no chão. E por aquela cena dele ser perseguido por 4 turcos numa semifinal de Copa do Mundo, certamente são momentos que fazem com que Denilson seja lembrado como um jogador muito maior do que ele realmente foi. Um outro jogador que ficou marcado por um lance específico Mas o Denilson Show tá doido, o cara era muito bom no drible, tá louco? A gente vê os dribles deles aí, mais ou menos aí, alguns skills aí, o cara era muito bom, botou o pé no chão, mano, tá louco. Camisa da seleção foi o centroavante Leandro Damião. Afinal, quem Damião, daquela lambreta contra a Argentina no Superclássico das Américas de 2011, não é? Embora tenha tido uma passagem relevante pelo Internacional entre 2010 e 2013, Damião nunca mais repetiu tal nível de atuação com qualquer outro clube, ou até mesmo com a seleção. Com o título de sucessor da errante camisa 9 da seleção brasileira, o atacante foi contratado pelo Santos por surreais 41 milhões de reais, um valor absurdo mesmo para os padrões atuais, não é? E ainda mais absurdo se considerarmos que a transferência aconteceu em 2014. Nessa época, Leandro Damião ainda era jovem e estava no auge de sua carreira, podemos dizer, aos 25 anos de idade, mas sua passagem pelo alvinegro praiano foi desastrosa, tendo sido emprestado sistematicamente nas temporadas seguintes. E já comentamos muito bem disso sobre aquele vídeo do Santos, né, sobre o rebaixamento do Santos, que está aí no card se você quiser conferir. A boa vontade era tanta em cima do atacante que mesmo clubes gigantes como Cruzeiro e Flamengo tentaram ressuscitar seu futebol, que definitivamente ficou esquecido no início de sua carreira. Damião ainda passou pelo Internacional novamente, onde ajudou a levar o clube de volta à Série A em 2017, mas nunca mais correspondeu a quaisquer expectativas criadas, sendo que hoje parece ser absurdo pensar que ele parecia predestinado a ser a referência do ataque da seleção. Pô, uma pena, hein, ter dado certo. De ídolos e craques podem distorcer percepções, porque na minha opinião, o Leandro Damião nunca foi nada demais, assim, nunca mesmo. Ele claramente foi levado a um patamar muito maior, especificamente depois daquela lambreta, não é? Eu lembro muito bem disso, foi um lance muito comentado na mídia, em todos os programas esportivos, e ele ficou sendo... Pô, só por causa de uma lambreta, a galera achou que ele seria um craque. Mas, eu não vou dizer nada, né, mano? O cara deu uma lambreta no jogador da Argentina, né, mano? Então, dá pra entender por que a mídia achou que ele seria um craque gigantesco no futebol e tal, né?
muito visado ali. E foi só um lance, foi só uma lambreta que, assim, nem foi tão bela assim, não é? E foi um jogador, sim, muito superestimado mesmo naquela época. Não tô falando de agora, não é? Tô falando daquela época. Ele não era tudo isso, ele não era um grande centroavante, não era. Não demonstrava grandes valências ali, foi superestimado e é isso. Por isso ele está aqui nessa lista. E também revelado pelo Internacional e da mesma geração de Damião, dá pra dizer, Alexandre Pato não poderia ficar de fora se o tema são jogadores superestimados, certo? Quem viu o início de carreira do Pato no Internacional e no Milan, pra onde se transferiu ainda muito jovem, sabe do que ele era capaz. Sabe também que as expectativas com relação ao futuro do jovem não eram por acaso. Ele era um atacante habilidoso, rápido, técnico, letal e assim, completo mesmo. Ele sabia cabecear, não tinha isso como um forte do seu jogo, não é? O jogo aéreo, mas ele era bom em cabeçada. Ele sabia o fundamento ali tecnicamente. Sabia driblar. Qualquer posição do ataque com facilidade, driblava objetivamente e tinha assim um arranque monstruoso, pique Fernando Torres mesmo. Porém, após algumas lesões sérias e recorrentes, o Pato passou a ter perdido o foco na evolução de sua carreira. E isso ficou claro no Corinthians, clube que o repatriou em 2013, em um dos movimentos de mercado mais ousados da história do futebol brasileiro, só que a displicência do atacante em campo não agradou à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, claro, nem à torcida corintiana. Mas mesmo assim, Pato ainda jogou por Chelsea, Vila Real e São Paulo, clube pelo qual ele teve seu último grande momento em 2014, e sei lá, a insistência no futebol do Pato pelo tricolor foi tanta que o atacante ainda teve mais duas passagens. Foi 2 passagens mesmo. Sendo a mais recente aí em 2023, não é? E a verdade... Aí se aposentou, né? Literalmente se aposentou agora em 2023, né? Foi a última passagem dele pelo São Paulo e foi o último clube a qual ele jogou na carreira, porque depois disso aí ele virou comentarista, né? Já até falei em alguns outros vídeos aí, que esse foi o último clube do Pato, foi o São Paulo, né? É que de 2013 em diante, o Pato viveu de um status de promessa que nunca se concretizou, causando nos clubes e nos torcedores a sensação de que uma hora seu futebol iria aparecer, iria voltar ali, não é? Algo que infelizmente nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ele já tinha batido o teto ali mesmo, não é? Naquele gol com a arrancada incrível do Milan contra o Real Madrid. Apesar de serem lances bons, talvez você olhe e pense, pô, além disso, o que mais o Pato demonstrou na carreira, não é? Pelos clubes onde ele passou, ele demonstrou tanto comprometimento, assim, grandes valências que o fariam realmente atender essa expectativa de ser um craque geracional do Brasil? Talvez eu não sei se ele tenha gerado essa sensação parando pra analisar friamente agora, não é? Na época, eu admito que fiquei encantado com o Pato, mas assim, parando pra ver agora, talvez a gente tenha superestimado um pouquinho as capacidades dele. E na prática, o Pato nunca mais foi sequer a sombra daquele jovem talento que despontou para a elite do futebol mundial vestindo a camisa do Milan. E agora falando de seleção brasileira, bom, ela pode também distorcer completamente a imagem de um jogador. Nós já falamos aqui sobre os jogadores subestimados e muitos deles têm essa questão de ser subestimado pela seleção brasileira, não é? Por não terem ido para a seleção ou então por terem ficado marcados com derrotas pela seleção. E agora também vamos falar de jogadores que talvez tenham tido a imagem afetada pela seleção e bem como tido a imagem afetada por um gol de extrema habilidade que pode gerar expectativas exacerbadas em cima de um jovem promissor emergente. E estamos falando de Gabriel Jesus. Ele surgiu no Palmeiras em 2014 e embora sempre tenha sido um bom jogador, seu famoso gol contra o Cruzeiro, onde fez o Fábio parecer um goleiro amador, o colocou num patamar de craque que ele nunca foi. A mídia, sedenta pelo novo Ronaldo, explorou incessantemente esse lance, colocando o Gabriel Jesus como esperança para a reconstrução. A mídia botou ele lá em cima, hein? Brasileira. Se comparado com o Ronaldo, caramba, tava com muita moral então o Gabriel Jesus nessa época que tava no Palmeiras. E o hype em torno do seu futebol foi gigantesco. E esse lance é a mesma coisa da lambreta do Damião, cara. O lance ficou sendo repetido e dito como incrível em vários programas esportivos. Cara, o Gabriel Jesus só tinha aquilo pra fazer. Ele não tinha como cortar para a direita mais. O Fábio simplesmente fechou o ângulo de forma errada. Foi um gol, beleza. Mostrou um pensamento rápido dele ali, mas assim, não sei se foi mais mérito dele do que demérito do Fábio, porque assim, foi uma postura extremamente ruim do Fábio ali. E esse lance foi o que elevou o status do Gabriel Jesus. Foi esse lance. A partir dali, todo mundo passou a olhar mais pra ele. O hype em torno do seu futebol foi gigantesco. Ele foi para o City ser treinado por Pep Guardiola. Até que jogou mais ou menos no City, né? Tem umas partidas do Gabriel Jesus pelo City que o cara jogou muita bola. Fazendo parte de um dos maiores projetos esportivos da história. Por lá, ele foi até bem utilizado. Foi, jogou bem lá. Foi unanimidade, nunca cravou sua vaga como titular e muito menos foi o tal homem-gol ou craque que tanto se falava na época. Na seleção brasileira, Gabriel Jesus começou bem em 2016 nas eliminatórias para a Copa de 2018, mas foi justamente neste Mundial onde por uma série de fatores ele acabou virando meme. Acabou sendo esperado que Gabriel Jesus resolvesse jogos com a camisa 9 da seleção, algo que não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Gols nunca
foram seu ponto forte e ele estava visivelmente abaixo de seu melhor momento técnico. E a insistência de Tite acabou queimando de vez a imagem do jovem atacante. Muita gente pediu o Firmino no lugar dele, não é? Gabriel Jesus nunca foi craque, muito menos esperança de gols. Essas foram ilusões criadas pela mídia que o torcedor médio acabou comprando e cobrando, de forma que um jogador que poderia ser útil em vários momentos acabou com a imagem completamente denegrida. Assim, Gabriel Jesus é um caso de jogador superestimado, não exatamente pela sua qualidade, mas sim pelo abismo existente entre expectativa e realidade. E pra finalizar... Aí, galera, deixa eu falar rapidinho aqui sobre o Gabriel Jesus. Eu acho que, tipo, o Gabriel Jesus só não foi, assim, maior do que ele é atualmente por causa de lesão, porque ele teve muita lesão no decorrer da carreira dele, muita medo, principalmente agora aí pelo Arsenal, tipo, ele tava começando bem, quando ele chegou no Arsenal, aí teve lesão, aí voltou de lesão, aí tava jogando bem de novo, aí pá, lesão de novo. Então, acho que o que tá acabando muito com a carreira do Gabriel foi as lesões, porque ele é muito bom jogador, mas a lesão atrapalha muito o futebol dele, deixa ele muito, faz com que a gente ache até que ele é ruim, mas ele não é ruim, ele é um bom jogador, mas a lesão tá acabando literalmente com o futebol dele, porque quando ele começa a jogar bem, começa a dar indícios que ele vai jogar muita bola naquela temporada e acaba tendo lesão, ele acaba perdendo a temporada ou acaba não conseguindo mais jogar bem naquela temporada. Então é complicada a situação do Gabriel Jesus. Eu queria muito que ele fosse aquele cara principal da seleção, assim como é o Neymar pra nós, tá entendendo? Tipo, seria um dos caras principais ali pra ajudar o Neymar e não é, né? O Gabriel Jesus não é, né? Tanto que, tipo, ele até falou nas entrevistas aí que, tipo, o forte dele não é fazer gol, o forte dele é dar assistência, dar passe, driblar e tal. Então é complicado a situação do Gabriel Jesus, mas é um cara que deveria ser um dos grandes aí, né, da seleção atualmente e tal, e ajudando o Neymar na seleção, mas acabou que não é, e principalmente eu acho que não é por causa de lesões, né? Que ele tem muita lesão na carreira dele, muita mesmo. Existem jogadores que acabam sendo superestimados pela sua representatividade perante as suas torcidas. São jogadores de gigantes que, por fazerem parte de momentos importantes da história de determinado clube, recebem admiração de torcedores a ponto de serem tidos como craques. São bons ou ótimos jogadores, mas cuja abordagem sobre suas reais habilidades em campo parece exagerada. E esse é o caso de Dudu do Palmeiras e até de Lucas Moura do São Paulo. O Dudu é obviamente um ótimo jogador, ele representa para o Palmeiras a retomada do clube ao posto de protagonista do futebol brasileiro e, mais que isso, a consolidação como uma potência capaz de conquistar títulos frequentemente. Mas paixão à parte, o Dudu não parece ter tido em seu auge um nível que justificasse o clamor público para que Tite o convocasse para a Copa de 2018. E isso aconteceu, cara. Seus concorrentes eram ali Neymar, William, Douglas Costa. Os dois últimos estavam no auge de suas carreiras na época. Nessa época, Douglas Costa estava jogando bola. Tu é doido, 2018, se o Douglas Costa tava na Juventus e tava jogando bola, tava jogando muito essa época. William não tenha feito uma grande Copa, Douglas Costa justificou sua convocação. Assim, não foi um absurdo que o Dudu tenha ficado apenas na pré-lista, como foi o caso. E de novo, que fique bem claro, eu não estou discutindo aqui representatividade para a seleção, se ele é ídolo ou não do clube, não é isso que está em vigor. E nem tampouco a qualidade dele. Dudu é sim um ótimo jogador, bom jogador mesmo. A torcida do Palmeiras o enxerga maior do que seu futebol provavelmente é, né? Isso talvez pela sua representatividade. Ele nunca justificou uma convocação para a seleção brasileira, assim, nunca mesmo, em nenhum momento da carreira dele. O Dagoberto é melhor que o Dudu, por exemplo, que citamos no vídeo dos subestimados. Se você quiser conferir, clica aí no card para você ver, assim, eu não consigo ver nada, absolutamente nenhum fundamento que o Dudu seja melhor que o Dagoberto, nenhum. E beleza, até pela concorrência da época, talvez o Dagoberto não tenha tido esse clamor que o Dudu teve para a seleção, e a gente pode colocar isso na balança, mas assim, não dá. Ainda que o Dudu tenha tido menos concorrência do que o Dagoberto teve naquela época, o Dudu nunca mereceu estar na seleção, assim, nunca. E isso é algo bem parecido com o que acontece com o Lucas Moura. Assim, eu acho que, tipo, o Dudu deveria ter uma oportunidade de jogar na seleção, uma convocação ali para um amistoso e tal, para ver como é que ele se sairia lá na seleção, né? Porque às vezes é bom a gente sempre levar assim, um jogador que tá sobrando, assim, o futebol dele na atual temporada que tá jogando ali, tipo, tá na atual temporada dele pro Palmeiras, antes de sair do Palmeiras, ele tava jogando muita bola, né? Então, atual temporada do Dudu que tá jogando muita bola, bora convocar ele pra seleção pra ver se ele sai bem por lá, né? Mas ele acabou que não foi convocado, né? Várias vezes aí teve convocação da seleção, o Dudu tava jogando bem, e até na época do Tite e tal, e Tite não convocava ele, mas não dá pra entender, porque tipo, poderia levar ele, vou testar, se não deu certo, a gente não claro de convocar ele, né? Mas se deu certo, bora continuar convocando o cara. Eu acho que deveria ter convocado ele pelo menos algumas vezes aí pra testar se ele jogaria bem ou não pela seleção, né? Então acho que vocês entenderam minha opinião, você teria que dar alguma oportunidade pra ele mostrar o futebol dele lá pela seleção brasileira, né? Mas isso não aconteceu, né, e tal.
Paulo, não é? Lançado ao status de craque, até Lucas comparado Moura ao joga Neymar muito. no início de carreira, sim, o Lucas surgiu muito bem. É verdade, naquela época, assim, era Neymar, Lucas e Ganso ali, a tríade do futebol brasileiro, das promessas. Ele foi importante pro São Paulo ao conquistar a Copa Sul-Americana de 2012 e em seguida foi vendido ao PSG Jogou por bem por lá. 43 milhões de euros e voltou em 2023 ao clube que o revelou, liderando o tricolor à conquista da inédita Copa do Brasil. Ou seja, nós estamos falando de um jogador importantíssimo para uma das maiores torcidas do Brasil, mas essa mesma torcida já percebeu que o Lucas não é craque. Talvez o torcedor de São Paulo tenha mais dificuldade de ver isso ali, mas assim, para a maioria das pessoas, ele não é um craque ali, ele é um ótimo jogador. É ótimo jogador, mas não é craque não, sei é. se dá pra dizer Não é que não. E é algo que seus treinadores da Europa também perceberam ao longo dos anos. O Lucas nunca foi unanimidade em clube algum, seja no PSG ou no Tottenham, clube que estritamente por ele foi aquela inédita final de Champions League. Sim, Isso aí ele jogou muito. No Tottenham, pô, ele teve muita jogos muito bons. Principalmente esse jogo aí contra o Ajax, não tem nada, foi contra o Ajax que ele fez aquele hat-trick na Champions League e ficou lá de louco. Então, além desse jogo aí, que ele teve na Champions League, né, porque ele tava no Tottenham, teve outros jogos que ele também jogou muita bola, principalmente lá pelo campeonato da Inglaterra. Então, a passagem dele lá pelo Tottenham foi muito boa, né? sim, o Lucas é um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol por conta daquele episódio que o Pochettino fez, não é com ele, que eu não vou ficar comentando aqui porque eu fico extremamente maluco com isso, mas enfim. Porque na semifinal o Lucas Moura fez o hat-trick, levou o Tottenham pra final da Champions League. Na final da Champions League, o Pochettino, no caso que é o técnico, não colocou o cara pra jogar, deixou ele no banco, um pecado. E no final, o Tottenham acabou perdendo a Champions League, né? Então, foi complicado, que tipo, se o Lucas Moura tivesse entrado, tivesse jogado esse jogo, pelo menos, sei lá, no segundo tempo, tivesse entrado e tal, poderia ter mudado a história do jogo, mas acabou que o Pochettino não botou ele em nenhum momento no jogo e acabaram perdendo a final, né? Isso, que o Tottenham só chegou em uma final por conta dele, ele não é Isso aí. importante pra história do Tottenham, não é? Ele nunca foi unanimidade no clube e a gente tem que colocar isso na balança. O Lucas sempre foi, sim, um jogador esforçado, com boas valências e extremamente profissional, mas faltaram alguns aperfeiçoamentos para que ele atingisse uma prateleira mais alta no mundo do futebol. Uma finalização um pouco melhor, talvez não sumir tanto do jogo, porque assim, o Lucas pega a bola e dá aquelas arrancadas absurdas que ele tem, passando os 4, 5 marcadores e daí fazendo passes para deixar o companheiro na cara do gol. Mas assim, se você acompanha os jogos, isso não acontece com frequência. Às vezes ele faz isso umas 2, 3 vezes por jogo e parece que ele morre. Acabou o jogo dele ali. Ele some, não faz mais nada. Então assim, falta assim uma constância dentro das próprias partidas e não só uma constância de carreira, não é? E tanto o Dudu quanto o Lucas são considerados ídolos pelas torcidas de Palmeiras e São Paulo, respectivamente. E isso é algo que não se mede ou se avalia, não é? Porém, dentro do campo, analisando os números, a regularidade e as atuações, percebemos que chamar de craques é sim um exagero. Essa superestimação desses jogadores, a grosso modo, é reflexo da banalização da palavra craque, que por sua vez vem da carência desesperada da imprensa em lançarem um novo Ronaldo, um novo Romário, um novo Neymar, enfim, um novo fulano e ciclano, e isso gera uma reação desmedida e cruel da torcida em função das expectativas frustradas. Ainda é importante lembrar que todos esses jogadores citados já são pessoas bem-sucedidas É em suas verdade. carreiras, pelo menos financeiramente. Sinceramente, são mesmo. Ali, não é? Se você considerar a trajetória pelos clubes, eles conseguiram realizar o sonho de serem jogadores de futebol e o que importa é a realização pessoal. Mas a partir do momento que vão a campo e ficam conhecidos, estão sujeitos a julgamentos pelo que fazem com a bola nos pés, certo? E existem muitos outros nomes capazes de entrarem nessas listas por vários motivos. E pode ser que esse vídeo esteja... E é assim mesmo, galera, tipo, depois que vira profissional, o que mais vai ter é comparação de mídia com jogador tal, jogador Y, e que tipo, foi uma lenda no futebol e com certeza vão comparar um jogador que acabou de subir da base, uma grande promessa, ou vão comparar com um cara que já foi lenda no futebol. Então sempre vai ter essa comparação, principalmente por causa da mídia, né? Não é? Se você acha que faltou algum jogador muito superestimado ali, lembrando que estamos fazendo um vídeo só especificamente de jogadores brasileiros, não é? Que sejam superestimados. Eu já tenho vídeo sobre os superestimados e também sobre os subestimados no geral, falando de jogadores europeus, enfim, de todo o mundo, não é? São os superestimados da história e subestimados da história. Se você quiser conferir, clica aí no card para ver também, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com as primeiras posições. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí embaixo se você concorda com alguns desses jogadores, se discorda que algum desses aí é superestimado ou foi superestimado no momento específico ali da carreira, e comenta também quem faltou pra gente fazer uma possível parte 2. Galera, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal. Jogadores que são superestimados, atualmente aí que eu acho que
que, tipo, que tava também no Brasil, que eu acho, tipo, o Oscar foi um cara muito superestimado, todo mundo dizia que, tipo, ele seria craque e tal, mas acabou que não foi, né, preferiu ir pra China ganhar dinheiro. Douglas Costa também era um cara que foi muito superestimado, que achava que ele seria craque, também não foi. O Coutinho também, nossa, tá louco, o Coutinho iludiu muita gente, né, achando que ele seria um craque, acabou que não foi. Então, o William também, um cara que todo mundo achou que seria craque de bola, ele também não foi, mas Douglas Costa também é outro, acho que eu já falei já, também é um cara que foi muito superestimado. E eu acho que só, né, que eu tô me lembrando de cabeça agora. Ganso também, um jogador muito superestimado, que tipo, a gente achou que seria craque de bola e tal, ia ganhar bola de ouro e tudo, e acabou que não foi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo aqui. Deixa teu comentário dizendo o que você quer ver aqui pelo canal. Se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E se você quiser adquirir qualquer produto que eu tenho aqui no canal, tipo meu microfone, meu fone, meu mouse, meu teclado, tá tudo aí aqui embaixo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!